Oi, pessoal. Eu vou falar sobre uma das principais formas de seleção de grande parte dos alunos da USP, que é a FUVEST, que é a Fundação Universitária Pré-Vestibular, que realiza as provas para ingresso na USP. As regras e instruções do concurso devem ser consultadas no manual do candidato, que está presente no site oficial da FUVEST. A primeira fase consiste em uma prova com 90 questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais, com 5 alternativas cada, sendo apenas uma correta. A duração do exame é de 5 horas e as questões englobam as matérias de biologia, química, matemática, geografia, física, português, história, inglês, questões interdisciplinares e questões sobre as obras literárias indicadas. A relação candidato-vaga de 2021 da medicina da AFOB foi a seguinte: ampla concorrência, foram ofertadas 23 vagas e a relação candidato-vaga foi de 95. Na modalidade de cota de escola pública, foram ofertadas 10 vagas e a relação candidato-vaga foi de 81,6. Na modalidade pretos, pardos e indígenas, foram ofertadas 9 vagas e a relação candidato-vaga foi de 32,2. Agora eu vou ler para vocês o calendário da FUVEST 2022. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição vão ocorrer de 14 de junho a 7 de agosto de 2021. O período de inscrição, 16 de agosto e 1 de outubro. A prova da primeira fase vai ocorrer dia 12 de dezembro de 2021 e as provas da segunda fase, 16 e 17 de janeiro de 2022. A divulgação da primeira lista de aprovados ocorrerá em 4 de fevereiro de 2022. Bom, sobre a prova da segunda fase, é preciso saber que a quantidade de pessoas selecionadas para realizá-las corresponde a 4 vezes o número de vagas oferecidas pelo curso, sendo que este é o principal critério estabelecido para determinar a nota de corte. Havendo empate na última colocação, são admitidos para a segunda fase todos os candidatos nessa condição. Então, quando a gente olha para o ano passado, na categoria ampla concorrência foram convocados 5,13 candidatos por vaga e a nota mínima exigida foi de 78 pontos. Na categoria escola pública, foram convocados por vaga 4,10 alunos e a nota mínima foi de 72 pontos. E na categoria pretos, pardos e indígenas, foram convocados exatamente 4 candidatos por vaga e a nota mínima foi de 51 pontos. A gente percebe que em algumas categorias a quantidade de alunos convocados por vaga é maior do que 4 vezes o número de vagas oferecidas, mas isso se dá justamente por conta daquele empate, e aí todos os alunos na condição passam para a segunda fase. Como que ocorrem essas provas? Bom, no primeiro dia são realizadas 10 questões dissertativas de português, envolvendo conteúdos de compreensão e interpretação de textos, gramática e literatura. Além disso, o candidato realiza uma redação no gênero dissertação argumentativa sobre o tema que vai ser apresentado e abordado nos textos de apoio. Já no segundo dia, são realizadas 12 questões discursivas, que são divididas da seguinte maneira, isso exclusivamente para o curso de medicina da USP Bauru. São 4 questões de biologia, 4 questões de química e 4 questões de geografia. A nota final do candidato corresponde à soma das notas obtidas nos 3 dias de prova, ou seja, as notas da primeira fase mais as notas dos 2 dias da segunda fase. E aí essa soma é dividida por 3. A nota final obtida é utilizada para realizar as futuras chamadas. É importante destacar que na FUVEST, especialmente na matéria de literatura, alguns livros são exigidos pela banca. Esses livros estão listados aqui, e aí a gente destaca os livros Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, Mensagem, de Fernando Pessoa, e Terra Sonâmbula, de Mia Couto. Esses livros foram recém-inseridos na lista da FUVEST e, portanto, eles têm maiores chances de aparecerem, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meus colegas falaram aí brevemente como funcionam a primeira e a segunda fase do vestibular, né? Fiquei responsável por falar de quando é divulgado o resultado e como funcionam as convocações da FUVEST. Lembrando que a FUVEST possui 3 chamadas regulares e 2 etapas de confirmação virtual da matrícula. A primeira chamada regular é realizada no dia 11 de fevereiro. Junto a essa data, também é divulgado o boletim de desempenho do candidato e sua classificação, na sua primeira e segunda opção de curso. Os candidatos convocados na primeira chamada deverão realizar a primeira etapa de confirmação virtual do dia 14 até o dia 17 de fevereiro. Lembrando que essa etapa de confirmação virtual
é responsável por contabilizar as vagas ainda não preenchidas no curso e nas suas respectivas modalidades. É ela que determina se ocorrerá ou não a segunda ou terceira chamada regular. Caso após o fim das chamadas regulares e o fim da segunda etapa de confirmação da matrícula, as vagas não sejam totalmente preenchidas, elas serão destinadas à lista de espera. Para concorrer a essa lista de espera, o candidato deverá fazer sua inscrição do dia 15 até o dia 16 de março. Lembrando que essa inscrição e manifestação por interesse é realizada lá no site da FUVEST. E as vagas remanescentes serão destinadas ao candidato de acordo com a sua modalidade. Uma dica importante assim que eu dou é para ficar atento ao jornal USP. Lá é divulgada as datas das listas de espera e também divulgada as chamadas listas extras, porque é importante ressaltar que enquanto o processo seletivo ainda estiver aberto, é possível a convocação dos candidatos. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Desejo a vocês boa sorte e que a gente possa se encontrar ano que vem no campus. Olá, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as vagas, né, que são disponibilizadas pelo SISU, né? Então, para você ingressar na USP, você precisa ou fazer o Enem ou a FUVEST, né? Pela FUVEST, você vai pegar as vagas aqui na FUVEST, como meus amigos já disseram anteriormente, e caso você não tenha sucesso no vestibular, você ainda tem a possibilidade de entrar pelo SISU, né, que é o processo seletivo na prova do Enem, né? Então, o que a gente tem aqui? No total, né, a USP disponibiliza 2.936 vagas pelo SISU, né? Então, assim, contando todas as faculdades que a USP tem, né, todos os seus campos e todas as vagas que eles disponibilizam, né? Então, beleza, tem tudo isso aqui de vaga. Na FOB Medicina, existem 18 vagas disponibilizadas, né, para medicina, sendo 7 delas para ampla concorrência, né? Seria assim, pessoal, mas fez escola particular, né? E 8 vagas para a escola pública e 3 para PPI, né? Preto, pardos e indígenas. Então, é um recurso bem legal, né? Que algumas faculdades não aderem ao Enem, né? Tipo, acho que a Unesp, eles não usam o Enem. Então, se você quiser entrar se você quiser entrar na Unesp, você precisa fazer exclusivamente o vestibular deles, né? Dificilmente você vai usar a nota do Enem para entrar. E a USP, né, em alguns outros campos também não usam, né? Tipo, acho que medicina em Ribeirão não tem vaga para ampla concorrência, né? E se você quiser entrar em ampla em Ribeirão, precisa fazer exclusivamente o vestibular, né? E aqui na FOB, né, o pessoal destina 7 vagas para para esse para esse sabor aí, né? Para esse gosto. Quem quiser entrar em ampla, pode. Então é isso aí, gente. É coisinha rápida aqui, né? O pessoal vai dissertar melhor aí como os pesos, as notas para entrar. Espero que de um jeito ou de outro aí vocês estejam aqui com a gente o quanto antes. E espero que vocês conheçam o curso e gostem, se apaixonem, assim como eu também me apaixonei. Tudo de bom. Gente, para ingressar na medicina USP Bauru por meio das vagas destinadas ao SISU, é obrigatório que o candidato tenha realizado a prova do Enem. Nesse caso, o Enem 2021. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como funciona essa prova. A prova do Enem é aplicada em 2 domingos consecutivos, sendo dividida em 4 provas objetivas e uma redação. As provas objetivas são subdivididas em linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Cada uma dessas 4 divisões contém 45 questões objetivas, totalizando 180 questões. No primeiro dia de prova, no dia 21 de novembro de 2021, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e as de ciências humanas e suas tecnologias, além da prova de redação, a qual é pedida no modelo dissertativo argumentativo com base em uma situação-problema, devendo conter uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
Já no segundo dia de prova, no dia 28 de novembro de 2021, ocorrerão a aplicação das provas de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Nesse ano, assim como ocorreu na versão de 2020, o Enem será aplicado na modalidade impressa e também na digital. No entanto, diferente do que aconteceu no último Enem, na versão de 2021, ambas as modalidades serão aplicadas nos mesmos dias. Olá pessoal, meu nome é Mauro, eu sou aluno da T4 de Medicina aqui da USP Bauru e vou falar um pouco sobre os pesos e as notas de corte para o ingresso pelo SISU. Para todos aqueles que têm a intenção de fazer medicina aqui com a gente. Em primeiro lugar, eu quero apresentar o termo de adesão, que é onde a universidade define quais os pesos serão utilizados, como vocês podem ver aqui nessa tabela. Cada uma das notas do Enem possui um peso diferente. A redação tem peso 3, Ciências da Natureza, peso 2, Ciências Humanas, peso 2, Linguagens e Códigos, peso 1, e por fim, Matemática, peso 2. Também é possível verificar que todas as notas têm um mínimo de 500 pontos. Desse modo, uma dica que vale a pena comentar é a necessidade de focar na redação, pois ela tem uma diferença enorme na composição da nota final, em função do peso que ela possui. Outra nota importante é a de matemática e suas tecnologias, que apesar de ter peso 2, a nota costuma ser mais alta que as outras comparando-se com o mesmo número de acertos. Além disso, vamos falar agora das notas de corte do SISU 2020, que foi o último processo seletivo. Pela ampla concorrência, foram ofertadas 7 vagas, e a nota de corte ficou em 852,37. Pelas cotas PPI Escola Pública, foram disponibilizadas 3 vagas, e a nota de corte foi de 795,90. Já pelas cotas de Escola Pública Independente da Renda, foram ofertadas 8 vagas, e a nota de corte foi de 825,82. É importante salientar que essas foram as notas do último classificado em cada um dos grupos na primeira chamada. Porém, não foram as menores notas dos alunos que entraram, pois normalmente ocorrem a segunda e a terceira chamadas. Bom, essas eram as informações que eu gostaria de apresentar. Espero vocês no ano que vem aqui na USP Bauru.